Bom dia família deusiana. Hoje mais uma vez aqui, pela graça do Senhor, mais um programa Família em Foco. Hoje, dia 24 de março, com o assunto honrar pai e mãe. Este programa é um projeto da supervisão da região centro-oeste da Igreja de Deus, na coordenação do bispo Orlando, e sobre a superintendência do nosso amado bispo Samuel, que é o nosso líder do Ministério da Família da região centro-oeste. Bom dia, meu amado bispo Samuel, como estão as coisas por aí? Bom dia, e um privilégio estar recebendo aqui no Estúdio 2 o bispo Mário César e também o bispo Valtoir, que vai ser devidamente apresentado aí na sequência. E muito bom também o tema. Eu quero parabenizar o senhor pelo tema. Falar de honra é falar de algo que com certeza agrada a Deus. Amém, muito bem. Aqui ao meu lado está o amigo bispo Valtoir, amigo de longa data. Ele é pastor local da Igreja de Deus ali em Trindade, no setor Vila Pai Eterno. Bom dia, bispo, como está? Bom dia, bispo Mário. Estou bem, graças a Deus. Agradeço pelo convite. Bom dia, bispo Samuel Alves. Bom dia. E é uma satisfação poder estar aqui com vocês e pensar um pouquinho no tema tão importante, tão relevante para as nossas vidas e para a sobrevivência da família, né? Interessante tratar desse tema dentro desse programa, que é Família em Foco, é de extrema importância. Obrigado. Bispo Valtoir vai ser também o nosso entrevistado aqui. Ele tem uma história de vida interessante. Conheço um pouco dessa história e depois eu vou pedir que ele dê uma palhinha, mas antes eu quero que ele se apresente. Quanto tempo de casado, qual é o nome da sua amada, quantos filhos? Bem, bispo Mário, nós temos aí no mês passado, não no mês passado, neste mês de março, completei no dia 10 de março 30 anos de casado com a pastora Anivalda Maria Tavares, pessoa que me ganhou para Cristo, né? Lá pelos idos de 88, ela me ganhou para Cristo. Então no ano de 90 nos casamos e estamos aí caminhando juntos. Nós temos duas filhas, a Natália, a primogênita, e a caçula, a Isadora, a primogênita já casada, e então nos presenteou com um genro, o Carlos Júnior. E estamos aí, né, caminhando, servindo ao Senhor. Me converti na Igreja de Deus, onde permaneço servindo ao Senhor nesses 32 anos de vida, nesses 32 anos que passaram, servindo ao Senhor dentro dessa denominação tão amada e tão considerada, graças a Deus. Essa é a nossa história. E só uma pergunta, bispo, só para ver se eu tenho que ficar com inveja ou não. O povo diz que tem inveja santa, né? Não sei nem se é o caso, mas o senhor já é avô? Não, ainda não. Não tive essa alegria, não. Mas alimenta uma certa expectativa, porque muita gente fala bem da função de avô, né? Então desejo ardentemente e a quem possa servir de carapuça que amarra essa carapuça aí e vamos trabalhar, meu Deus, vamos trabalhar. Eu sinceramente estou gostando dessa conversa não, porque eu tenho desejo de paixão de ser avô, mas nem genro eu tenho ainda. E a minha filha é bonita. Meu filho não está na hora de namorar não, tem só 17 anos, lá em casa é a partir dos 18. Mas no tempo certo, né, bispo Samuel, nós vamos ver os frutos. E é impressionante o que um neto faz. O senhor é avô já, bispo Samuel? Não, eu tenho meu segundo filho é casado já há torno de 5, próximo a 6 anos, eu não estou fazendo conta errada.
mas nem rumo, viu? Mas isso seria indireta para ele, então. Eu já dei indireta, direta, já, mas não funcionou não. É, o tal do neto faz coisas. Meu pai, muito bravo. Muito bravo. Os carinhos mais solenes que eu lembro era tapa, cinto, daí pra lá. Mas quando vieram os netos, impressionante como eu deitava no chão de rolar com os meus filhos, né? Então nós babamos mesmo. Neto é uma bênção e eu aguardo bastante esse dia. Ok, queridos? Nós orientamos você para que participe conosco opinando sobre o assunto, tá bom? Deixe aí o seu like, comente, participe. Se você quer que nós mencionemos o seu nome, já temos algumas participações, depois o bispo Samuel vai mencioná-las. Você deixa aí o seu nome, o nome da sua igreja, o nome do seu pastor, e nós vamos mencionar. E algo interessante, que em breve nós vamos fazer um sorteio. Sorteio de brindes interessantes. Mas para que você participe, você precisa fazer as 3 coisas. Você precisa curtir, comentar, nem que seja algo simples, e compartilhar esse link, tá bom? Nós temos um programa específico que pega todos aqueles que participaram e vai colocando num banco de dados. E em determinado momento nós vamos fazer esse sorteio e então você vai ter a graça, a oportunidade de estar participando e ganhando um brinde aí, ok? Antes de nós iniciarmos aqui propriamente dito no assunto, vou pedir o bispo Samuel aí que nos diga aí quem são as pessoas que têm participado conosco aí. Por gentileza, bispo. Pois é, já sei que não tenho aqui o nome de todos, porque já subiu bastante a telinha, mas aqui ainda um abraço para a irmã Elisete, para o Eric Igor, para a Daniela, Marquinhos, né? Deixa eu me atualizar aqui. Essa Daniela. Cláudio Santos, mandando a paz do Senhor a todos. Daniela e Cláudio são lá da igreja de Rio Quente, o Lucas da igreja de Deus de Caldas Novas, viu? Renata Eudes, falando aí de amados pastores, talvez também ovelha sim, né? Lá da Vila Pai Eterno. A Jane Souza tá aí, falando do amor do pastor Juan. Pastor Leonan. A Luzia Teixeira. O pastor Otiniel Mendes está aí também, um abraço. Ele é pastor auxiliar no Buriti Sereno. A irmã Poliana, irmã Janaína. Essa Poliana é de Rio Quente também. E a Esther Pires é a esposa do pastor Magno, lá de Vilhena. A irmã Esther, dá um abraço a ela e ao pastor, ao marido dela, pastor Magno. Pastor Magno. Magno. Tem muito cabelo, assim, muito cabelo aqui do lado. Assim. Ele tem muito cabelo. Tem, do lado só. Do lado. Ruim de bola, que o senhor não imagina o tanto. Fala uma coisa boa dele agora. É bom pescador, pesca bem. Se bem quando nós estávamos fazendo o PFM lá, né, no projeto de férias para missões, coordenado pela Missão Renascer, os pescadores do programa saíam por volta de 10 horas, por aí depois do culto que nós fazíamos, né, de evangelismo, e voltavam algumas horas depois, né, com peixe. Mas me disseram fontes, né, que aqueles peixes não foram pescados por eles. uma presença ilustre aí conosco, o bispo Elton Lourenço. Bom dia. Cuiabano. Tá cumprimentando todo mundo. Muito bom. O bispo Samuel, o bispo Elton está nos devendo, porque ele disse que vai adquirir uma motocicleta e ia fazer parte dos Deusianos Motogrupo. Olha aí, bispo. Tá demorando, hein? Que resposta que o senhor vai dar a esse assunto? Sua moto para participar do nosso grupo de motociclistas. A palavra está com o senhor, viu, bispo Elton? Estamos aguardando a resposta. Que a resposta venha na forma de uma linda foto, uma moto, né? O senhor já ali paramentado. Amém. Pelo menos a promessa de adquirir em breve, né? Aleluias. Muito bem, queridos. Nós queremos, para iniciar esse assunto, né, o assunto específico em que vamos falar sobre honrar pai e mãe, queremos ler um texto da palavra do Senhor, que está aí em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Por gentileza, bispo Samuel, faça essa leitura para nós.
honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha que maravilha, hein? Isso faz parte de um daqueles mandamentos que Moisés recebeu, né? Um dos primeiros mandamentos que Moisés recebeu, e trata especificamente da família. É um assunto importantíssimo que não podemos deixar de tratar, vez que hoje nós vemos, através dessa globalização, que a família hoje, para muitos, já é uma instituição em descrédito. E nós, a igreja, nós levantamos a bandeira de que a família, ela é o grande projeto do Senhor para a melhoria da sociedade. Bispo Mário, permita-me participar fazendo alguma observação nesse texto, porque aonde ele está inserido e o propósito dele, Israel acabava de sair do Egito e Deus está dando ali a diretriz, a norma, para, no geral, mas nesse caso específico aqui, para a família, né? Então, é como que se Deus estivesse dizendo, ou Deus está dizendo que deve ter um olhar todo especial para a família. E aí ele toca no nosso assunto, né, que é honrar. É possível que Israel estava saindo de um contexto que não se valorizava tanto a família, e Deus dá todo aquele olhar especial para a família. Interessante que foi no início, né? Foi bem no início dessa caminhada do conhecimento de Deus como Deus vivo, como Deus todo-poderoso, né? E é interessante como o Senhor trata desse assunto, né, Bispo Samuel? Êxodo 20:12 está dentro do grupo dos 10 mandamentos. Eles revelam o caráter moral de Deus. E quando Deus institui os 10 mandamentos, os mandamentos que estão valendo hoje, muita gente diz, não vivo no tempo da lei. Há um desconhecimento tremendo aí, viu, Bispo Valdir? Porque as pessoas que dizem que não vivem no tempo da lei, elas não estão compreendendo que nós temos diversos tipos de leis no texto bíblico. E nós não vivemos no tempo da lei cerimonial. Ela está extinta para nós. Hebreus nos deixa isso muito claro, o livro inteiro de Hebreus. Mas a lei moral de Deus, ela continua valendo, todos os 10 mandamentos. E naquela época a situação era, como o senhor já disse, de necessidade de organização. Inclusive em relação ao próprio Deus, porque eles viviam de um momento de vários deuses. E aí Deus estipula a base de todo o relacionamento com Ele. E dentro da base do relacionamento com Deus está aqui: honra teu pai e tua mãe. Está dentro da base. Sem honrar pai e mãe, não tem relacionamento com Deus. Permita-me, Bispo Samuel, que isso colabora para a preservação da família. Honrar pai e mãe é valorizar a família, e a família nos moldes bíblicos. Nos moldes de Deus. E é chamado de o único mandamento com promessa, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Maravilhosa a oportunidade da gente estar lembrando disso, né? E eu gosto muito, eu sou muito legalista, eu gosto muito de me ater muito àquilo que especificamente estamos tratando. Por exemplo, honra. Eu quero trazer aqui um conceito de honra, para nós entendermos. Se estamos falando de honrar pai e mãe, nós precisamos entender o que é honra. Honra seria, olha que conceito interessante, atitudes para com uma pessoa. Essas atitudes, elas expressam amor, carinho, respeito, consideração, dedicação, cuidado e obediência. Então, quando nós falamos que eu honro meu pai, está inserido dentro desse conceito. É um conceito muito amplo, mesmo que a palavra honra, ela traz um conceito gigantesco, não é mesmo? E nessas situações, eu gostaria de tratar do aspecto honra em 2 sentidos. Um, enquanto solteiro, morando dentro de casa, dentro da casa dos meus pais,
e o outro depois que eu me caso. São situações diferentes. Você já parou para pensar nisso, Bispo Samuel? Com certeza, tem uma diferença tremenda. Porque em relação ao solteiro se agregam algumas obrigações, né? Quando o camarada se casa, o rapaz ou a moça vão embora da casa dos pais, o mandamento relacionado à honra não deixa de existir. Ao contrário, ele se mantém. E aí a gente às vezes, né, vê pessoas entendendo o contrário, mas eu continuo tendo a questão da honra como fazendo parte desse meu servir a Deus. Ok. E nesse aspecto da honra para o solteiro, muito se deve principalmente à obediência, né? Porque não pode se desassociar a questão da obediência dos filhos aos pais. Hoje nós vemos uma sociedade, nós temos visto a deturpação da sociedade, das relações familiares, que é uma coisa impressionante. É impressionante como nós vemos filhos, as coisas se inverteram. O filho senta no trono e faz o que quer do pai. É lógico que existem exceções. E olha só que coisa estranha nós estamos dizendo. Existe exceção? Não. A exceção deveria ser que os filhos fossem insubmissos. Hoje nós estamos vendo muitos pais complacentes demais com essa situação. O padrão hoje é insubmissão, né? Hoje a babá é a TV, né? É a TV fechada, não se gasta tempo com os filhos, coisa que hoje nós estamos tendo um grande privilégio, né, nesse confinamento. Que privilégio que nós estamos tendo de desenvolver, de investir nos nossos relacionamentos familiares dentro de casa, né? Não é interessante isso? Mas... E nessa linha, Bispo Mário César, a gente tem uma série de inversões, porque você tem essa inversão do filho como o reizinho dentro de casa, e são os pais que acabam se submetendo e obedecendo. Eu não quero. Eu quero é isso. E vamos tentando sempre, os pais de hoje estão tentando agradar os filhos, pensando que isso vai garantir amor. E isso não garante amor, pelo contrário. Isso garante um acréscimo aí no seu egoísmo, né? Isso garante uma deturpação, inclusive psicológica. Quando alguém lá fora contraria a vontade desse reizinho, ele suicida. Perdeu o sentido da vida para ele, porque ele não entendeu como é que se vive nesse mundo. Bom, mas aí a gente tem uma outra situação, que o senhor está colocando aí a questão da diferença entre o solteiro e o casado, né? Às vezes o filho se casa e a mãe continua exigindo obediência. Mas eu sou sua mãe, você tem que me ouvir. Mas eu sou seu pai, você tem que me ouvir. E não entende que aí houve um rompimento. E que esse tem que me ouvir, ele é verdadeiro, no limite do que estiver de acordo com a vontade de Deus, enquanto está no lar. Porque se sair do limite da vontade de Deus, nem assim tem que ouvir, tá? Nem, né? Nem dentro do lar, porque Jesus é muito claro: se alguém não deixar pai e mãe por amor a ele, não é digno dele. E claro que essa é uma situação de choque, né? Onde haja um choque claro entre a vontade de Deus e a do pai e a da mãe. Não é assim? Mas hoje você tem uma situação de muitos pais que os filhos se casaram e ele continua reclamando obediência. Um equívoco, porque não tem mais esse direito. Bispo Samuel, é interessante essa observação que você faz, porque eu imagino assim que dentro do assunto que nós estamos tratando aqui, só para ilustrar, é como que honrar pai e mãe estando solteiro. É como se nós estivéssemos na chuva e o pai e a mãe estão com o guarda-chuva e segurando e trazendo proteção para todos os membros da família, né? E então, nesse contexto, os filhos devem honrar pai e mãe, porque eles estão segurando o guarda-chuva. E o guarda-chuva aqui significa proteção, significa amor, significa carinho. Então deve-se honrar
né, os pais, porque eles são dignos de ser honrados. E dentro da fala do bispo Samuel, honrar pai e mãe na justa medida. Porque se extrapolarmos, como às vezes algum pai pode querer, mesmo depois que o filho casa, querer exigir dele a obediência, está extrapolando as escrituras. Deixa de ser a honra, pode passar a ser idolatria. Isto. E, na verdade, essa obediência não é mais devida. Ela não é mais devida. O corte desse cordão umbilical aí, ele é severo no casamento, porque aí os dois, os nubentes nesse caso, né, eles vivem agora em função um do outro. A prioridade é um do outro. E prevalece ou permanece a honra aos pais, que já não tem como componente a obediência. Claro que eu estou falando aqui, nós estamos falando de Bíblia, né, irmãos? E aí nós estamos falando da presunção de que este casal vive sob a égide da Bíblia, ou seja, Deus continua sendo o primeiro lugar na vida deles, a palavra de Deus continua sendo o primeiro lugar, e se pressupõe então que vão ter uma vida ordeira, né? Interessante essa colocação. Por isso que eu coloquei para nós analisarmos aqui o aspecto da honra nas duas situações. Como solteiro, o aspecto que mais fala alto aí para a honra chama-se obediência. Porque o filho que é desobediente, o filho que não obedece o pai, ele não honra o pai. Ele não está sendo honrado, aquele pai não está sendo honrado. De repente o filho, a filha casa. A filha casa, vamos falar no nosso contexto, né, Bispo Arthur? Nós temos filhas. O Bispo Samuel teve uma. É uma situação que cabe também a ele. Nós temos filhas, nossas filhas, ou nossa filha casa, e agora já não deve mais obediência aos pais. Mas a honra permanece. Para sempre. A honra permanece, não se desliga desse contexto. Não é verdade? Muito interessante. Tem um aspecto nesse sentido, e aí vocês precisam me cortar, né? Porque tem um aspecto nesse sentido muito interessante, que os pais estão para os filhos como criadores. Como criador. Deus delegou aos pais a capacidade de gerar uma vida. Deus delegou isso aos pais. Então, nós, os pais, né? Isso vale para os meus, para mim, os pais geram uma vida. E deixar de honrar quem te gerou não agrada a Deus. Está vinculado a esse conceito aí da necessidade da honra. Interessante, muito interessante. Temos aqui algumas participações, pessoas que entraram aqui depois, o Bispo Elton, né? Ainda não nos deu o retorno que nós estamos buscando. Ele falou aqui, viu? Que nós estamos em bases diferentes. Eu estou aqui no Facebook da Rádio Deuseana. E aqui no Facebook da Rádio Deuseana, ele falou sim que já está deixando a barba crescer. Eu não sabia que isso era Então eu estou lascado. Que isso era um requisito, mas então a minha já está aqui, viu? Então, e eu deixei a barba por um outro motivo, que não tem nada a ver com moto. Mas ele está dizendo que deixou a barba crescer e só falta a moto, mas aceita o presente da moto, viu? Okay. Ele está deixando claro aqui. E também está aí o pastor Leonan, está participando, mandando um abraço, viu? A irmã Vera Antunes, irmão Jomer. Irmã Iolete é da Igreja de Deus do Buriti Sereno. O Jomer está glorificando a Deus, Jomer Arruda. Tem muita gente aqui, viu? Luciene, Divina, nosso bispo-chefe, nosso Papa brasileiro. Papa Deuseano. Papa Deuseano brasileiro, que é o Bispo Divino Eterno, está aqui. A Leidiane Machado. O Juan, pastor Juan, né, da Olívia, a irmã Marinete, o Clênio, está saudando com a paz do Senhor. Pastor Clênio lá de Britânia. Clênio Valério, né? Isso. Britânia. Arlan Moreira. Pastor Arlan, nós fizemos aquele evangelismo aí, Bebê Ipanema, em Trindade. Esse aqui não é lá de Catalão? Não. Célia Santos, cerimonialista? Trindade, DB Central, Deus querido. Sim. Tá aqui.
eu falei da Mariana, tá aqui a Daiane. A Mariana está disponível, tá, gente? Se alguém, um homem de Deus aí, entendeu? Está disponível, porque nós estamos aguardando jovem, solteiro, homem de Deus aí, trabalhador, que tem uma motocicleta também para andar com a gente, estamos aí. E o pastor Arlan Moreira, ele diz: bom dia, com muita alegria na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossa esperança e Salvador. Né? Mandando abraços, viu? Essa Alana Silva Oliveira aí é sementinha nossa lá de Rio Quente, viu? E o pastor Elton contribui com o tema dizendo: pai frouxo, filhos que mandam. Tá aqui a Késia, o George é meu filho, né? Jorge Fernandes. A irmã Marinete também nos sauda. Só um momento, bispo. O Jorge é solteiro? Jorge é solteiro. Ó, não disse nada, tá bom? Mas olha, eu tô orando, viu, irmão? Tá. Me ajudem aí. A Mariana falou algo aí, que ela já falou pra mim. Ela, olha aqui, ela escreveu aí: aguarda a adaptação da moto para alegrar esse motogrupo. O senhor sabe que ela teve a cara de pau, não, a ideia, né? Ela teve uma ideia de nós colocarmos, eu não sei como é que chama aquele carrinho lateral, sabe? Sei. Da época lá da Segunda Guerra lá. Compra um pra mim e tal, pra minha filha. Eu peguei, ainda de ver que um dia eu achei esse negócio num aplicativo aí de vendas, mas era muito caro, é o preço da moto. Eu falei: olha, vamos orar para Deus te dar um homem de Deus que eu possa até ajudar a comprar a motocicleta, fica mais barato para mim. E eu ainda consigo, ainda com o risco de ganhar um neto mais para frente. Mas a minha filha é uma bênção, Muito bem, queridos. Então aí não deixe de participar, tá bom? Curta, compartilhe, comente aí. E eu vou pedir ao Bispo Samuel que coloque aí uma música para nós meditarmos na letra dessa música. A música Sede de Ti, da Jordana Alves, tá bom? Vamos estar aqui honrando nossa irmã Jordana. E uma alegria isso, né? Eu só preciso conseguir achar a música. Pronto. Deus é bom. É isso aí, gente. Vai compartilhando. Ó Deus, Tu és o meu tudo, és minha vida. Tudo que eu preciso encontro em Ti. Ó Deus, Tu me sustentas, Tu me levantas. Quando fraco estou, Senhor, minha alma tem sede de Ti. Senhor, minha esperança está em Ti. Aleluia.
pastora Luciana, Isaías Silva, e o George diz, lindo hino. Repete aí, pastor, porque o microfone estava fechado. Ah, então muito Bispo bem. Ivan, né? Bispo Ivan, pastora Luciana, lá da Igreja de Deus em Trindade, nos Jardim Primavera, né? Irmãos Isaías Silva, do George aí faz um elogio aí, lindo hino, da irmã Jordana Alves. Bispo É Mário, pena que a gente não conseguiu ouvir com qualidade, né? eu quero mandar um abraço à igreja lá da Vila Pai Eterno, onde nós estamos pastoreando. Um grande abraço àquele povo abençoado. Povo abençoado mesmo. Estou lá congregando lá. E para não sofrer sanção mais tarde, mandar um abraço para minha esposa, pastora Nevalda. Se não, chegar em casa, né? Vou bater sanção, não vou entrar. É uma série de medidas. Vai ter só chuchu no almoço. Então, um abraço para minha esposa. Amém, glória a Deus, queridos. Bispo Samuel, vamos explorar um pouquinho aí, Bispo Valtuir, essa questão, a questão de honrar pai e mãe enquanto solteiro. Acho que ficou bem claro, sobretudo porque pega muito na questão da obediência, né? Nós colocamos, se não obedece, não honra, né? Mas eu quero entrar um pouco mais aí, falar um pouco mais a respeito da honra depois que nós casamos, né? Honrar os nossos pais enquanto casados. E voltando lá naquela questão do conceito da palavra honra, nós colocamos aqui que a palavra que honrar, eu honro os meus pais quando eu amo, quando eu dou carinho, respeito, consideração, dedicação, cuidado, e já não a obediência, né? Isso aqui ficou bem claro, né? A questão da obediência cessa, mas não cessa o cuidado. E tem um texto, Bispo Samuel, se o senhor puder colocar para nós aí, é o de 1 Timóteo 5,8, vê se o senhor consegue alcançá-lo aí, por favor. Assim que conseguir, por gentileza, faça a leitura dele, por favor. Bispo Mário, enquanto o texto está sendo preparado ali, eu ouvindo a sua fala, eu me pergunto assim, qual é o limite da honra? Porque, então, estando na condição de solteiro, se espera isso, a forma de honrar os pais. Estando casado, assim, mas qual é o limite? Aí eu chego à conclusão de que o limite da honra é no Senhor. É aquilo que Deus espera que eu faça e que venha demonstrar que estou honrando os meus pais. Então, não há necessidade de extravagância. Basta ir segundo a Bíblia. Até porque, para não corrermos o risco de também, salve, idolatria dos pais, né? Porque a intenção de Deus, quando trata deste assunto, desde lá do Pentateuco, é preservação da família, manutenção da família e valorização. Então, o limite é no Senhor. E eu acho que essa expressão do limite que o senhor coloca aí, ela é rica demais, porque ela nos traz um outro princípio que precisa estar presente na vida de todo servo de Deus, que é a direção do Espírito. Então, nós, sendo dirigidos pelo Espírito, nós vamos ter esse equilíbrio, nós vamos manter as coisas no lugar certo. E quando o senhor chama a atenção para essa questão de limite, é muito interessante, porque a falta de colocar o lugar certo deixa algumas pessoas fazendo, achando que está tudo bem e estão cometendo erro. Um exemplo muito claro está no lugar em que fica o servir a Deus na igreja, frente a essa questão de honrar pais. Eu não tenho como abandonar minha obrigação em relação ao serviço cristão, alegando, vou visitar minha mãe, vou visitar meu pai, justo naquele horário que eu devia estar integrado com meu pastor, com minha igreja, e muita gente não consegue compreender isso, e acha que não, tudo bem, eu não tenho obrigação com a igreja, porque eu tenho que honrar meus pais. Espera aí, qual é a situação? Tem uma emergência acontecendo? É uma coisa.
é o dia a dia normal, que eu me organize, porque eu tenho que ter compromisso com a minha igreja. Isso também é bíblico. Isso está dentro do amar a Deus em primeiro lugar. Até porque a igreja não é um conjunto de gente. A igreja é o corpo de Cristo. E é através da igreja que eu sirvo, que eu exerço o amor a Deus. Então, está dentro do limite, não é? É verdade. Está exatamente dentro dessa questão do limite. Precisa ser dirigido pelo Espírito Santo para não ficar com um comportamento que pareça muito piedoso, mas que na verdade está lá dentro daquelas infrações que o apóstolo Paulo registra na segunda carta a Timóteo. A gente tem que tomar cuidado para não ter só aparência de piedade. Interessante. Eu estou com o texto quando quiser, viu? Ok. Interessante que essa situação, que isso colocou aqui a respeito da idolatria, nós acompanhamos aí vários casais, acompanhamos as famílias, é nossa função, e temos visto muitas distorções na família. É o homem que entende que a mãe dele, geralmente isso acontece mais com relação à mãe, está acima de tudo. Está acima, inclusive, da sua mulher. Quando ele esquece que ele recebeu um bem precioso para cuidar, que é a sua esposa, e a função dele é cuidar da sua esposa, é zelar por ela, é protegê-la, e ele esquece disso. Ele não corta aqueles laços. A palavra do Senhor não se cumpriu na vida dele cabalmente, no que tange, deixa o pai, deixa a mãe, une-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Onde então ele passa, ou ele ou ela passa a idolatrar o seu pai, idolatrar a sua mãe, como se fossem as coisas mais importantes do mundo. Não percebeu não houve o ajuste necessário aí na sua nova vida, não é? Isso é muito sério e confunde as coisas. A pessoa confunde. Não, eu estou honrando meu pai. Não, isso não é honra. Cuidado, isso está no limite da idolatria. Vejamos aí esse texto de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Se alguém não cuida. Olha aí a palavra, o aspecto da honra. Cuidar. Né? Agora, dá a ideia, claramente aí do texto, que não estou falando de eu como solteiro. Porque o pai é quem cuida do filho. Mas quando o filho sai de casa, quando ele se casa, aí as coisas meio que se invertem. Nós viemos conversando, né? Mas o bispo Valtuir e eu vim especulando. Quanto tempo eu não escutava essa palavra, hein? Especulando, né? Com relação ao seu relacionamento. Eu acho muito interessante a postura dele. Especulando nada, estava puxando minha língua mesmo. Me sentisse interrogado. Né? Agora que tu vai ser interrogado mesmo. Mas, bispo Valtuir, conta-nos aí como é que está sendo a sua experiência com a sua mãe. Olha, bispo Mário, eu tenho uma grata satisfação em chegar a essa altura da vida e poder ter com clareza a vontade de Deus e poder ter consciência de que eu preciso me desdobrar para andar e ser achado dentro da vontade de Deus. E certamente participar desse programa, dessa atividade aqui, só vai confirmar e, num certo grau, aumentar mais a minha responsabilidade no sentido de honrar a minha mãe. Eu sou oriundo de uma família de 9 irmãos. A minha mãe ficou viúva, bem nova, com 30 e poucos anos de vida, e ela já tinha então 9 filhos. E eu não sou um dos mais velhos também, não sou um dos caçulas, eu estou ali no meio, né? Então eu tinha
pouco mais de 6 anos de idade, quando meu pai faleceu. Tenho poucas lembranças de meu pai. E sim, então, criado pela minha mãe, né? E a minha mãe sempre foi uma referência para nós. E ela se desdobrou desde aquela época, então, quando o meu pai foi tirado do seio da família para criar os filhos, né? Eu acompanhei a minha mãe nos trabalhos, né, desde a adolescência, nos trabalhos que ela desenvolvia, de onde ela buscava o sustento da família, aquela família extensa, grande, né? Então, eu trabalhei com ela na roça, trabalhei em várias atividades na zona rural e acompanhei, assim, bem de perto e vi o sofrimento da minha mãe, né? Sofrimento para a sobrevivência. E agora, chegando a essa a altura da vida, já estou aqui com meus mais de 50 anos de idade, né? E vejo que a minha mãe está bem. A minha mãe hoje ela está com 82 anos de idade. E mora só? E hoje ela está só. Os 9 filhos já partiram, já pegaram os seus caminhos, estão casados, e hoje ela está só, né? E o senso que sempre tem trazido comigo é de que eu preciso cuidar da minha mãe, né? Eu preciso cuidar, eu preciso honrar a minha mãe, né? Honra em dobro, como se na falta do meu pai, aquilo que eu deveria fazer por ele, eu devo honrar duplamente a minha mãe, pela a valentia, pelo desprendimento todo que ela fez para segurar o guarda-chuva e trazer proteção. Então, eu tenho procurado honrar, né, amparando ela, estando presente, afugentando a solidão, cuidando da saúde emocional, saúde física dela. E confesso que, como pastor, eu tenho a oportunidade de praticar isso diariamente, porque como pastor a gente ensina isso, mas a gente precisa sair da teoria, a gente precisa praticar isso. O senhor me falava que quando nós estávamos vindo para cá, que ela é exigente. A minha mãe é exigente. Ela morava, como é que era o nome dessa coisa? No Jardim Dom Fernando. Jardim Dom Fernando. Ela morava no Jardim Dom Fernando e o bispo outro dia tentando trazê-la para próximo de si, né? E ela quis alguma vez? Devido às limitações que o tempo vai trazendo para a pessoa, então os filhos todos saíram, pegaram as suas vidas e foram cuidar, e ela ficou sozinha. E a gente só observando que as limitações foram chegando, ficando sozinha, e busquei então trazê-la para morar comigo lá na chácara onde eu moro em Trindade. E ela veio? Não veio, entendeu? Ela sentiu que a sua liberdade estaria sendo ameaçada, né? Então recusou de pronto, e ela disse assim: eu já moro aqui há tantos anos e é aqui que eu vou morrer, né? E questão da honra, e aí o que fazer agora, Bispo Mário, Bispo Samuel Alves? Aliás, esse é um diferencial interessante que a gente tem entre as pessoas de idade de hoje e as pessoas de idade dos dias bíblicos, né? Porque nos dias bíblicos não existia previdência social, nos dias bíblicos não existia um outro amparo a uma pessoa de idade que não os filhos. Então os filhos eram a previdência social dos pais. E era muito comum então que os pais, já sabedores disso, viessem para o lado dos filhos, iriam morar muito mais próximos, iriam estar muito mais sujeitos. Mas os nossos anciãos de hoje têm uma independência tremenda, né? E aí fica da nossa parte a necessidade de se desdobrar para tentar estar em comunicação mais constante, né? Em alguns casos até, eu na verdade até diria que me preocupa muito mais a solidão do que uma pessoa de idade estar no meio de outras pessoas de seu tempo.
Então alguém pode até jogar pedra em mim sem refletir, eu acho que vai ser natural, mas sem refletir vai pensar. Quantas vezes, dado o dia a dia de hoje, trazer um idoso para dentro do nosso lar representa a continuidade da solidão? Porque os netos não têm tempo, porque os filhos não têm tempo, às vezes a vida não permite que haja esse tempo. E buscar que a sociedade tenha bons ambientes para os nossos anciãos, para os nossos pais, nossos avós, aqueles ambientes que permitam uma vida social mais interessante, né? Não os muquifos da vida que estão aí, né? Mas nós precisamos cuidar, sim, e faz parte desse processo da honra, né? Está dentro desse o que fazer. Nós precisamos de bons ambientes para nossos idosos, quando possível, melhor com nossa proximidade. Mas não dá para exigir isso de todo mundo. Então nós precisamos provocar, e a igreja não deixa de ser um bom canal para pensar nessa questão. Isso. E o que eu achei interessante, vou resumir a situação aqui. Eu tenho duas outras perguntas interessantes para fazer ao Bispo Valtuir. Eu achei muito interessante. Eu gosto muito de lidar com pessoas idosas. E 82 anos. E ela já está tendo algumas falhas na memória. E o Bispo Valtuir mencionou que eu achei interessante, né? Ele comprou uma casa do lado da casa da irmã, e a irmã também honra sua mãe, cuida da sua mãe. E ele me contou certa vez que foi na casa da sua mãe, e ela, sempre independente como né? E nunca dá o braço a torcer, né? Só quando viu que já não tem condição, né? Agora aceitou ser cuidada, mas disse que ela foi fazer um café, foi fazer um bolinho de fubá. Conta aí como é que foi essa história aí. Sim, tem uma coisa que as pessoas mais idosas gostam de fazer, é agradar as suas visitas, né? E normalmente passa pela cabeça o café. O café, para o anfitrião, é a boa recepção, não pode faltar o café. E eu chegando na casa dela, ela disse, vou fazer um café. E fez o café, e eu estou lá, né, encostado no sofá, esperando o cafezinho. E ela, terminado o café, serviu o café e trouxe para mim a xícara, e eu tomei. Quando eu coloquei na boca, e logo protestei, dizendo, mãe, o que é isso? Que coisa é essa que a senhora trouxe para mim? Ou seja, ao invés de colocar açúcar, ela pôs sal. O café estava salgado. Nunca tinha tomado um café com sal. É horrível, tá bom? E, se possível, evite essa situação. E aí, quando eu dei o grito, ela disse, meu Deus, o que eu fui fazer? Eu peguei, foi o pote de sal, ao invés de pegar o pote de açúcar. Então, são as limitações normais que vai surgindo na vida daqueles privilegiados que alcançam longevidade, né? Mas, ainda assim, precisamos honrar. E essa situação do bolo? Rapaz, é muito bom o bolo de fubá. Como é que foi essa história? Mas eu acho que eu não vou querer experimentar esse bolo que a sua mãe fez. Não, mas me conta aí como é que foi isso. O do bolo eu vou deixar para uma outra oportunidade, tá? Para estar narrando. Mas a gente precisa, queridos, a gente precisa honrar os nossos pais, tá bom? Independente do que eles estejam passando, as carências dele, nós precisamos honrar com atitudes concretas os nossos pais. E é verdade que não é fácil, viu? Tem suas dificuldades. O senhor falando aí da questão da chácara, de trazê-la para próximo, né? Eu construí ao lado da minha casa uma casa especialmente para eles, para meus pais. Quando meu pai era vivo, não quis, de jeito nenhum. E minha mãe hoje mora só, minha sogra mora só, as duas moram só. A casa está vazia, à disposição deles, fica a 30 metros da minha casa, não dá 30. Vocês vão ter a oportunidade de visualizar isso. Minha sogra de vez em quando passa um tempo aqui, mas ela tem lá o apartamento dela, quando ela cansa daqui vai embora. Minha mãe gosta de ficar, é só mesmo, nenhum dos filhos está lá com ela. E eu gostaria tanto que eles
elas duas estivessem aqui mais próximas, mas não dá certo. Que dificuldade. Aí o máximo que a gente consegue fazer é tentar manter contato, né? Minha mãe frequenta a minha igreja, minha sogra quando está conosco também, mas não é simples não. A gente tem que ter um esforço tremendo para atender essa questão aí da honra que é devida aos nossos pais. Bispo Samuel, uma das dificuldades que eu tenho percebido que torna difícil honrar os pais nessa situação é que às vezes a gente quer fazer o melhor, a nossa intenção é boa, nós queremos fazer o melhor e a gente está convencido daquilo que a gente quer fazer o melhor, mas às vezes ignoramos a outra pessoa e ela do outro lado, ela analisa e chega e diz, isso não é o melhor para mim, né? E aí nós ficamos nesse dilema, a gente honrando, a gente também precisa respeitar a pessoa. Exatamente. Né? Senão, a gente corre o risco de estar machucando ainda mais, porque honrar é cuidar. E como cuidar fazendo feridas? Causando traumas, num período mais crítico da vida. Interessante, muito interessante. Outra situação, Bispo Walker, o senhor passou por uma experiência interessante, que eu acompanhei à distância, mesmo que estava morando na ocasião já em Rio Quente. O senhor passou por uma situação também com a sua sogra, ela chegou a morar um tempo junto. Como foi? Conta aí um breve relato, como foi isso, qual a idade dela, como é que foi isso? A minha sogra, ela era mais velha do que a minha mãe, 10 anos de idade. Então minha mãe está hoje com 82, então se a minha sogra estivesse viva, ela estaria com 92 anos de idade. Então, ela, por um tempo, ela morou conosco, lá pelos idos de 96, ela passou 2 anos morando com a gente. Nessa época estávamos pastoreando a IDB do Vera Cruz. Foi um tempo bom, mas um tempo assim de muito conflito para ela, porque ela saiu da casa dela e foi morar conosco dentro da mesmo teto, compartilhando a mesma cozinha. Foi muito difícil para ela. Depois ela achou melhor ir morar com a outra filha dela, depois passou a morar com a outra filha no interior do estado, e lá ela foi ficando, as limitações foram chegando. Então nós nos aproximamos novamente e convidamos ela para estar conosco ali na chácara. E então ela se rendeu ao nosso convite e aceitou. Então eu passei a construir uma casa para ela lá na chácara. O que eu queria fazer para minha mãe não quis, então eu falei, eu vou construir, meu amor, minha esposa, para sua mãe. E construída a casa, ela veio e morou conosco. Os 2 últimos, quase 3 últimos anos da vida dela, ela estava conosco, na nossa companhia. A exemplo do Bispo Samuel, próximo, assim, da nossa casa à casa que eu fiz para ela, tinha em torno de 20, 25 metros, bem encostadinho, né? E foram tempos de muita comunhão. A minha sogra, ela se converteu a Jesus Cristo bem no início da Igreja de Deus no Brasil. Fui pastor da sua sogra, tive o privilégio, e que mulher de Deus, que mulher atenciosa com a obra de Deus. É verdade. Fantástica. Então ela por várias vezes eu fui pastor dela, e nesse tempo ela morou conosco, eu fui pastor dela, e então as limitações foram chegando. Ela faleceu em 2017, então ela estava com 87 anos de idade, uns bons anos de vida, né? Então ela passava mal, a gente levava para o hospital, fazia companhia, levava para a igreja, e por fim ela caiu, bateu a cabeça. Ela que já tinha feito alguns anos atrás uma cirurgia de aneurisma na cabeça, tinha colocado um anel, e então ela caiu, bateu a cabeça e parece que rompeu esse anel. E então
eu peguei ela nesse dia, peguei ela nos braços e coloquei no carro, né? Nós levamos para o hospital. E não foi a primeira vez que eu peguei ela nos braços, né? E demonstrando honra. E eu aprendi muito com a minha sogra. Os pastores, assim como o bispo Samuel mencionou que foi pastor dela, muitos pastores bem conhecidos da Igreja de Deus, foi pastor dela, falecido Joaquim Fernandes, né, bispo Rotilde e tantos outros, né, que hoje até está em outra denominação, foi pastor da minha sogra, conhecida Conceição Maria Tavares, né? E ela converteu ao Senhor Jesus. A minha esposa tinha pouco mais de 1 ano de idade. Ela veio para Cristo na Igreja de Deus, faleceu na Igreja de Deus. A minha esposa não teve, a minha sogra não teve aquele rol de denominação que ela passou por ela. Ela sempre transparente quando dizia, mencionava, falava da Igreja de Deus e falava com muita satisfação, tá? E a minha sogra sempre foi uma excelente conselheira na igreja, ajudava os pastores na visitação, no acompanhamento, nos trabalhos, né? Uma mulher que eu tive a honra de conhecer e caminhar um pouco com ela. Então aí nós vemos que o bispo Valtuir, ele aplicou na íntegra o que diz em 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes, né? Então teve o privilégio de cuidar. Quero registrar aqui a participação da Isabela Figueiredo, irmã Esther. Mando sim um abraço aí para a Igreja de Deus em Vilhena. O Isaías Silva, abraços a todos da IDB do Crimeia Oeste. Paz do Senhor aí, Deus abençoe, bispo Isaías, está devendo também a moto. Irmã Marinete de Souza, muito interessante essa fala do bispo Samuel sobre o limite da honra, porque hoje vemos muito essa desculpa na igreja. Muito bem. Ok. Natália Tavares é a filha, né? É a minha primogênita. Tá, Um abraço também. para ela. A Isadora, um abraço. O irmão Nelson Luiz, lá da Igreja de Deus do Bispo Salomão. Esqueci o Megali. Vila Megali. Olha, minha sogra chegou aí agora, Manerza Cesário, lá de Portugal. Agora fala o que você estava falando dela. Gente boa demais. Me ensinou a fazer pão de queijo. Vou só contar rapidinho, um minutinho aqui. Ela me ensinou a fazer pão de queijo. Falou, olha, alguém tem que ir lá fazer o pão de queijo. Eu falei, e todo mundo que sabia cozinhar estava ocupado. Aí todo mundo olhou para... À toa só você. Só eu. Aí olharam para mim e falaram, é tu. Eu falei, eu não sei mexer com isso. Não, eu te explico. Falei, então explica. Ela notou e eu fui seguindo passo a passo. E eu vou te dizer, não tem pão de queijo melhor do que o meu, a não ser ela faz isso. Irmã Rebeca Cristina de Camargo, abraço para a IDB Central, deve ser de Trindade, né? Pastora Menice está aqui, Menice Tá Pereira. Irmão Ronaldo Luzeiro está aqui. Nerza Cesário. É a minha sogra. É a sogra? É, a Mariana de novo. Melhor pão de queijo do mundo todinho, olha aí. Irmã Rogênia. Pronto. Irmã Rogênia é lá da igreja Da Vila Pai. É boa fazer pão de queijo também, irmã Rogênia? Uai, nunca me convidou para comer pão de queijo, não. Mas eu quero dizer, nós estamos ficando internacional mesmo, viu? Porque, olha só, em Portugal, né? Portugal, Trindade. Trindade City. E vou te dizer aqui, ó. Esse Divino José é um sobrinho meu que mora lá onde o vento faz a curva. Pela segunda vez. O vento faz a curva pela segunda voltando. vez. É lá onde eu nasci, é lá de Bacilândia, né? Metrópole. Como é que é o nome? É uma metrópole. Bacilândia City. Quem não conhece Bacilândia, Fazenda Nova é vizinha de Bacilândia. Não sei. Então é longe isso. Mas um abraço, Divino, um abraço, tá bom? Queridos, eu quero, quase encerrando, olha aí a pastora Nivalda está nos assistindo agora, manda um abraço para ela. Um abraço, meu amor, te amo. Pastora Nivalda, pessoa que nós amamos muito. Queridos, eu quero fazer uma última pergunta, e depois nós vamos passar para as considerações finais e vamos orar.
Bispo Valtuir, o senhor nos contou aqui um pouco da sua história de honra à sua mãe, já que o pai já era falecido desde a criança. Também a sua história de honrar a sua sogra, sua segunda mãe. E também o sogro, já falecido já na infância da pastora Nivalda. E eu te pergunto, e vejo, Bispo Samuel, que a bênção ela sempre é transbordante. Eu vejo a bênção transbordante quando nós pegamos um copo. Eu estava em Portugal, estava ministrando a palavra sobre a bênção transbordante. Eu pedi um copo, para não fazer sujeira, eu coloquei esse copo dentro de um tabuleiro de bolo e fui derramando água. E coloquei alguns pedacinhos de papel ali em volta. E à medida que a água enchia o copo, que ela derramava, aqueles pedacinhos de papel que estavam ali eram todos atingidos. Eu acredito que assim é a bênção transbordante. Aleluia. E eu acredito que os beneficiados com isso não foram apenas o Bispo Valtuir, mas a pastora Nivalda. Eu acredito que ela se sentiu beneficiada com a honra da sua mãe. O senhor acredita nisso? Como é que o senhor vê isso? A minha esposa inúmeras vezes já me agradeceu, né, por ter tido essa consideração com a mãe dela, que é minha sogra, né, e eu vejo o cumprimento disto através da minha história. O primeiro texto que nós lemos, né, no início do nosso programa, que está contido lá em Êxodo, né, honra teu pai e a tua mãe, a fim, com propósito, tem um propósito, isso não é à toa, né, de que tenhas vida longa na terra. Olha o testemunho, eu estou com 53 anos, então eu já recebi a bênção de Deus. Tá novo, rapaz. E tendo muitos anos, eu tenho tido a oportunidade de ser pai, sogro, né, e a possibilidade é grande de ser avô. Aleluia. Isso tudo por causa, o que acompanha aqui, né, a questão da honra. Se você honra, é como que você está fazendo uma semeadura. E pensando em semeadura, Bispo Samuel, sabe o que eu fiz? Essa questão da cultura, já peguei minhas filhas, a casada, a solteira, está tudo lá, pertinho de mim. Porque quando eu ficar velho, isso vai demorar um pouco tempo, elas vão cuidar de mim lá dentro. Não vai ter aquele choque de ruptura, aquela ruptura. Vai de precisar ter fazer mudança? Não vou ter. Eu espero que elas continuem lá e a gente continue servindo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, nós estamos já quase por encerrar. Vamos ver aqui as últimas participações. A minha sogra diz: estou fazendo biscoito de queijo. Interessante que biscoito na verdade, de queijo. nesse caso tem uma maldade aí, né? E nós vamos provar esse biscoito que jeito? Virtualmente. E o interessante em Portugal que não tem queijo curado. Lá faz-se queijo do que tiver. Se é mussarela, faz pão de queijo de mussarela e funciona, tá bom? Então, irmã Rogênia, não Igreja de Vida para Eterna, não é desculpa não fazer pão de queijo para nós, porque não tem queijo curado. Qualquer queijo que for, dá certo. Irmã Daniela diz que está lá em Rio Quente City, né? Uma cidade City e chique. Amados, então aqui nós estamos por encerrar. Obrigado, Bispo Valtuir, pela sua participação, por ter compartilhado um pouco da sua história de vida e as suas considerações finais. Ok, Bispo Mário, obrigado pelo convite. É uma alegria. Bispo Samuel estar aqui na sua fortaleza. Estúdio 2 da Rádio Deus. E confesso que fico muito inspirado aqui, viu? Eu preciso vir mais vezes aqui, porque aqui tem inspiração é que não falta, né? Obrigado pela acolhida no Estúdio 2 da Rádio Deus. E confesso que ao participar desse programa eu faço um retrospecto e penso que estou no caminho certo, então devo permanecer. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus, já antes das palavras, das considerações finais do Bispo Samuel, eu fico pensando, como Deus é maravilhoso, como Deus faz as coisas no tempo certo. Imagina se esse problema do coronavírus tivesse sido naquela época, criança.
Como que ia ficar o tal do confinamento? Aglomeramento de pessoas. 9 irmãos, gente. 9 irmãos e uma mãe. Não dava. Como é que ia fazer? As autoridades sanitárias iam ficar doidas. Não pode aglomeramento de pessoas. Rapaz, mas aqui é só minha família. Mas que bênção, né? Deus faz as coisas. Sabe, pensando nisso e nas oportunidades que eu tive de compartilhar das minhas experiências aqui, eu vejo também a bondade de Deus no quesito de convencer a minha mãe a sair da casa dela e ir para um outro ambiente, dias antes de explodir essa questão do isolamento. Imagine se isso acontece com a minha mãe lá distante, sozinha, com falhas na memória, lá onde ela estava. Como Deus é maravilhoso, hein? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Bispo Samuel, suas considerações? Pois é, muito obrigado, que oportunidade maravilhosa, e eu me sinto abençoado por ter esse programa indo avante e como está indo, com essa oportunidade da gente pensar em temas tão importantes. Eu queria propor que nós encerrássemos com a música da irmã Jordana, agora colocada de um modo, eu baixei ela para ver se a gente não tem a interrupção da própria internet, para honrar nossa irmã, uma cantora nossa e que tem uma música belíssima. Então, com a licença do Bispo Mário César, nosso apresentador desse programa, queria colocar essa música. Amém. Vamos apenas orar, não é? Nós vamos orar, eu vou orar agora e eu gostaria que vocês aí em casa orassem conosco. Agradecendo já mais uma vez a todos que participaram, foi muito bom a sua participação, uma boa movimentação nas redes sociais. Vamos orar e depois nós encerramos aí com essa música maravilhosa da nossa irmã Jordana Alves. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e que o Espírito Santo possa ministrar sobre a sua vida. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos, ó Deus, este programa ao Senhor. Somos gratos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui compartilhando a Tua Palavra e temos aprendido cada dia. Hoje falamos sobre a honra, a importância de honrar os nossos pais, enquanto solteiros e enquanto casados. Que o Senhor, ó Deus, nos dê força e nos dê sabedoria para cuidar, ó Deus, dos nossos pais, para honrá-los, ó Deus, porque foram bênçãos nas nossas vidas. Porque, como disse o Bispo Valtuir, foram eles que seguraram o guarda-chuva tantas vezes, cuidando de nós, nos alimentando. Muitas vezes nossos pais deixaram, ó Deus, de comer para nos dar. E aqui nós queremos, ó Deus, retribuir tudo isso. E que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre a vida de todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí lembra de curtir, de compartilhar, que vai ser uma bênção para a vida de mais alguém este programa. Aleluia. Deus abençoe a todos. Amém. Vou ficar devendo, vou realmente ficar devendo, e viva para o Senhor. Amém. A Marinete aí disse que tem 9 irmãos também.